Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando. Você sabe, é aquele espaço em que a gente fala de cultura em Macaé, agentes culturais, espaços culturais, iniciativas culturais. E que bom, nessa nossa nova temporada, temporada 2025, respirando novos ares de cultura. E tomara que esse ano de 2025 seja um ano bastante proveitoso, né? Vamos falar sobre Rinha das Artes, vamos falar sobre Grupo Acto, vamos embora? Estou recebendo aqui o meu amigo Luiz Leles, que vem falar pra gente sobre a Rinha das Artes, sobre esse espaço bacana, que tem por trás de si uma história muito interessante, que inclusive justifica o nome que esse espaço tem até hoje, e que é um espaço altamente generoso. Já fui a eventos maravilhosos na Rinha das Artes. Ele tem uma cara um pouco de... Se você não conhece ainda a Rinha das Artes, hein, Lelis? Tem uma cara um pouco de espaço underground, sim, né? Uma coisa diferentona, meio tablado, mas muito, muito, muito rico como espaço cultural. Luiz Leles, prazer em te receber aqui no Culturando. Prazer é meu estar aqui hoje, para a gente poder conversar e contar um pouco a história, né, desse espaço aí que estamos tentando fazer a diferença aí também no cenário cultural de Macaé. Como surge a Rinha das Artes? Bom, a Rinha das Artes é um projeto do Grupo Teatral Acto, né? E onde nós ocupamos aquele espaço ali no ano de 2009. Né? Aquilo ali, se muitos não sabem, aquilo ali era uma rinha de galo. Chegou a ser a principal rinha de galo do estado do Rio de Janeiro. Do estado? Do estado. De todo o estado? Do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, aqui vinham para prática da contravenção penal da Rinha de Galo. É sempre bom falar a briga de galo é crime. Não, é uma contravenção penal. Eu não entendo porque tem esse negócio, algo é contravenção, algo é crime, mas ambos são proibidos. Mas ali a questão é o seguinte, até a Constituição de 86... era tratado como contravenção. Isso. Com a Constituição de 86, passou a ser crime ambiental. Então agravou já mais de 88, ainda, né? É, de 88. 88, isso. Então agravou mais ainda. Ela hoje, a briga de galo é crime ambiental. Ambiental. Olha, eu não sabia. Então, com isso, a atividade ali, ela paralisou né? Já era né, crime de contravenção. Aí passou a ser tratado como crime ambiental. Então, aquilo ficou parado de 88 até 2009. A gente pode imaginar que nos áureos tempos em que aquele espaço foi a maior rinha de briga de galo do estado do Rio de Janeiro, que era frequentada por nobres, por gente da aristocracia, né? Por figuras do judiciário. Dizem as más línguas, até o governador de estado já chegou a frequentar lá. Você vê, né? Assim, era muita grana que rolava ali. Isso. Muita gente saiu rica dali, muita gente saiu quebrada dali. Eram apostas ali milionárias que rolavam ali. Então, com esse advento do fechamento da rinha ali, e esse tanto de tempo que aquilo ficou fechado, aquilo ficou abandonado, né? E é ali... No coração da cidade. No coração da cidade. E assim... virou dormitório de mendigo, acontecia vários crimes ali dentro mesmo, com uso de drogas. Quando nós
entramos, né? Quando eu digo nós, é porque quem entrou primeiro ali foi o Jorginho de Paula. Que quando ele conseguiu o espaço ali para ele fazer a escola de samba, na época, que era Princesinha, então ele conseguiu fazer ali no Barracão. Quando a gente entrou ali e viu aquele espaço, a gente viu a potencialidade daquele espaço. Né? E a gente falou, não, pô, isso aqui merece ser um espaço alternativo de cultura de Macaé. Macaé carece de espaço de cultura. Né? Fala-se muito, teatro municipal, né? Mas, cara, não dá conta. Isso. Não dá conta pela demanda. Então a gente achou ali matagal até o teto, muita seringa de droga, muita coisa ruim mesmo ali. Foi quando a gente foi ao poder público na época. Na época era o ex-prefeito Riverton, né? Era o Riverton. Isso. Mostramos para ele o espaço. Eu falei, Riverton, é um espaço, cara, abandonado no centro da cidade. Porque é engraçado que por conta daquele muro, as pessoas meio que... É um espaço meio apagado. As pessoas não têm noção. Passa despercebido, né? Muito, que aquele muro ali, né? As pessoas não têm noção. Quando as pessoas entram naquele espaço ali, falam assim, meu Deus do céu, é um espaço de 600 metros quadrados que tem ali de esquina dali. Então a gente parou, ocupou e falou, Riverton, isso aqui merece ser um espaço de cultura. Isso aqui tem que ser ocupado pela cultura. Ele fez o processo lá de desapropriação do espaço, só que não concluiu. Não concluiu esse processo de conseguiu se achar os antigos donos? Não se achou. Essa que é a questão, né? Não se achou, até porque quem está ligado ali, de uma certa forma, estaria ligado à prática, né? Do delito. Sim. Então, assim, não Ou apareceu, seja, até hoje ninguém reclamou a desapropriação? Não. Tem um dinheiro lá parado e a pessoa não foi buscar? Eu acho que já nem tem mais, já foi extinto já esse processo. Sim. Nem tem mais o valor. Já, né? Por um tempo teve lá, mas como não foi concluído, não se tem mais o processo. Entendeu? Mas só que nós ocupamos ele lá desde 2009 e viemos dando destinação cultural para o espaço. Né? Que é um espaço ali que a gente sempre fez questão de colocar, cara, aqui tem que ser a Casa da Cultura Macaense. Mais do que destinação cultural, me permita, vocês deram destinação social. Também, né? Também, entendeu? Então a gente veio trabalhando lá. No ano passado, agora, a gente deu entrada no processo de uso capião do espaço. Por esse tempo todo que a gente está lá, com todas as documentações, com todas as comprovações da ocupação cultural que a gente, né, tem feito lá. E até hoje a gente nunca deixou que aquilo ali fosse um local exclusivo de um grupo. Né? A gente sempre abriu para que toda a cultura macaense, né, na medida do possível, né, esteja presente lá. E isso faz parte da nossa militância cultural, porque a gente viu muito espaço importante de Macaé acabar. Né? A gente viu muito espaço. Né? Quando eu digo isso, eu falo do Cine Taboada, eu falo do Cine Santa Isabel, a gente fala da problemática do Cine Clube, que está aí também. Entendeu? Então, assim... O próprio Ipiranga, né? O Ipiranga também, sim. Valiosíssimo, entendeu? Então, todos esses clubes sociais, né, estão todos eles com problema. Né? Então, e ali, como a gente deu uma destinação cultural, né, e de uma certa forma, hoje o gestor é um grupo pequeno, né, mais atuante, ali a gente está conseguindo, aos trancos e barrancos, tocar as nossas atividades ali. Porque a gente tem atividades ali do grupo, né, que é o Sábado em Cena, que é do Grupo Cultural Acto, né? O Grupo Teatral Acto. Grupo Teatral Acto. Tem o Sábado em Cena, que é um sarau cultural que a gente desenvolve ali. Todo mês a gente tem uma atividade cultural, teatro, música, dança, artes plásticas, gastronomia. A gente faz ali esse sarau cultural. Temos ali o Acto Comunidade, que é um projeto social nosso de teatro, curso de teatro que a gente dá para criança e adolescente, até adulto também entra na jogada, a custo zero. Então é um trabalho, né, social por intermédio da cultura. As atividades nossas,
do teatro mesmo, né? Da nossa atividade. Aí tem Samba da Rinha, que acontece lá. Algumas secretarias ou outras nos solicitam para ter a atividade lá. Ano passado, nós abrimos o espaço do Cine Rinha, que é um espaço, né, de cinema comentado, que a gente coloca lá uma vez por mês, que é onde a gente passa um filme e depois abre-se uma roda de conversa para discutir o tema do filme que foi colocado ali. Legal, é muita coisa acontecendo, tudo isso sendo tocado ali pelo Grupo Acto e, obviamente, também com os seus colaboradores. A Rinha das Artes, não sei se ainda é, mas durante um bom tempo ela teve o certificado de ponto de cultura, não é? Não, o ponto de cultura é do Grupo Teatral Acto. O ponto de cultura é o Grupo Teatral Acto. Certo. Que ele tem... Confunde um pouco o Grupo Acto e a Rinha, parece que é uma coisa só, né? Não, e a bem da verdade porque assim, o mantenedor do espaço é o Grupo Teatral Acto, né? Porque a Rinha, enquanto instituição isolada, ela não existe, ela é um projeto nosso, né? E nós ganhamos com a Rinha um prêmio de economia criativa com o projeto Rinha das Artes. Que o projeto Rinha das Artes, ele tem um regimento interno, que é onde a gente tem a gente regula todas as atividades que acontecem ali, para que todos tenham espaço, voz, para poder utilizar o espaço. O Ponto de Cultura já é um outro projeto nosso, que é o Acto Comunidade, que nós demos entrada, né, no MINC, né, que é o Projeto Cultura Viva, que é um projeto do governo federal muito, muito importante, muito interessante. Depois seria interessante a gente trazer uma galera aqui para a gente falar sobre a cultura viva, que é um projeto que foi criado lá no primeiro governo Lula, através do ministro Gilberto Gil, que é onde ele dá um cunho social para a cultura muito forte, né? Dá um embasamento muito forte para essas atividades. E o projeto Acto Comunidade, ele acontece dentro da Rinha das Artes. Certo. Então a Rinha acaba sendo, né, a base de muitos projetos nossos. Por isso que eu tive a impressão que o Ponto de Cultura era a Rinha das Artes. Na verdade, é um projeto que funciona dentro da Rinha das Artes. Você falou da gestão de cultura do governo federal, dos ministros Gilberto Gil. Como é que você, como um produtor cultural e gestor de um grupo e de um espaço cultural também, como é que você viu essas últimas iniciativas com as leis Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc? Agora, Política Nacional Aldir Blanc, hoje é PNAB e antes era a LAB, né? Lei Aldir Blanc. Como é que você viu isso aí? Cara, a gente sempre, como produtor cultural, a gente sempre vê com bons olhos, né? Com excelentes olhos, porque é uma necessidade. Fomento na veia, né? Exatamente. É uma necessidade de fomento que as artes têm, entendeu? Porque, infelizmente, a gente não consegue muito, raras exceções, né? De ter o negócio, cultura, né? Como algo business mesmo, né? Em termos de retorno financeiro. Então, essas leis, ela vêm de encontro mesmo para poder suprir essa carência que, de uma certa forma, a cultura tem, entendeu? Assim, eu sou favorável, acho que tem que ter, eu só não acho que isso tenha que virar uma lei perpétua, sabe? Porque eu acho que também as produções, os produtores, a gente precisa aprender a andar com as próprias pernas. A gente tem essa necessidade que os nossos projetos, em determinados momentos, eles sejam sustentáveis. Entendendo? Por que eu falo isso? Você está falando isso que você é contra? Não, ao contrário. Eu te entendo. Eu estou falando isso como um aprimoramento, para a gente não ficar refém de governantes, como a gente ficou há pouco tempo. Primeiro isso, né? E segundo também, eu penso, de que se você cria um regime perpétuo de fomento, você pode até prejudicar a criatividade. Sim.
né? No sentido de que as pessoas podem começar a ver mais a área como um mercado de movimentação de dinheiro e menos como um espaço do lúdico e do criativo. Exatamente. E querendo ou não, um edital, ele sempre segue um viés de quem está lá. É o viés do edital. Então, assim, a criatividade artística, de uma certa forma, ela fica um tanto quanto prejudicado. Já é um fator bem subjetivo, né? Exatamente, porque você tem que fazer algo que o edital, né, te permita fazer. Você tem um avaliador ali que, dentro da subjetividade dele, ele vai estar julgando o seu projeto, né, até que ponto ele vale ou não aquele recurso que você está pleiteando. Então, assim, a cultura do edital é uma cultura boa, necessária, mas, assim, a gente tem que ver com bastante critério dentro disso aí. É exatamente isso que você falou, para não chegar ao ponto de embotar o artista. E eu já percebo que em alguns pontos a gente se sente um pouco embotado. Você já nota isso? Exatamente. Né? Porque assim, cara, eu não vou fazer tal projeto, porque se eu botar esse projeto aqui, esse projeto não vai passar. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim, já não é mais a minha vontade. Já não é mais a minha subjetividade, é a minha criatividade. Eu já tenho que estar olhando o que aquele edital vai... E como que aquele edital vai enxergar o meu projeto. Então isso já começa a se tornar um pouco complicado. Agora, mas defendo o edital até a morte, tá? Sim. Tem que ter, até porque a gente tem carências aí pesadas. Ele tem carências pesadas. E a gente não pode nunca esquecer do seguinte, né? A gente que está aqui no Sudeste, no eixo Rio-São Paulo, a gente tem um olhar muito voltado para esse nosso quintal aqui e, às vezes, não sabe o que está acontecendo lá nos extremos, na ponta do país, nos rincões mais recolhidos, onde, às vezes, não está acontecendo a cultura porque não tem fomento nenhum. Ou você acredita que, por exemplo, uma grande corporação, a Telefônica tal, a empresa de energia tal, a companhia aérea tal abriu um edital. Ela vai contemplar onde? Jardins, amigo, Leblon, Ipanema, Belo Horizonte. E ele sempre vai privilegiar o que dá mídia. O que dá mídia, exatamente. Essa é a questão. Quando tem um medalhão envolvido no projeto. Exatamente. Né? Nesse sentido, esse incentivo, né, tanto a Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc, e nesse sentido ela dá um suporte muito legal, entendendo? Para as produções que não, de uma certa forma, não tem esse apelo midiático. Porque ela, só para quem não está ligado, o que acontece é o seguinte: tanto a Lei Paulo Gustavo como a Lei Aldir Blanc, ela tem como princípio fundamental de que os projetos culturais contemplados sejam executados nos territórios. Elas são, de certa forma, leis municipalistas nesse sentido, porque, inclusive, passa pelo crivo, o filtro, o canal de filtro é o município. Então isso é muito bacana. Você tem 5.700 e tantos municípios no Brasil e praticamente todos foram contemplados com essas leis, cada um com os projetos lá nos portes devidos, mas foram todos contemplados. Isso é muito legal. Agora, na contramão dos editais públicos como esses de fomento direto, o que você me diz sobre nós termos um dia, quem sabe, uma lei municipal de incentivo à cultura nos moldes da lei estadual do ICMS, com uma renúncia, por exemplo, do ISS? Olha, vou te dizer que Macaé já está atrasada em ter essa lei. Muito atrasada, entendeu? Porque uma cidade onde circula, né, um capital financeiro da monta que rola aqui em Macaé, já era para Macaé já ter essa lei de incentivo aqui aprovada e executada, né? Os artistas de Macaé também têm muita carência aqui, entendeu? Tem muitos projetos que foram aprovados aí, belíssimos. Você vê assim, caramba, quando é que essa pessoa teria a oportunidade
de executar esse projeto. E se não fosse um edital, né? Entendeu? E o poder público ele tem que começar a enxergar isso, porque o fomento da cultura, de uma certa forma, é uma maneira de você... não é criar cidadania, é você fazer com que as pessoas recuperem a sua cidadania. A cultura ela tem muito essa função. A função do pertencimento, como você falou, quando você faz um projeto que é onde você privilegia que esse projeto seja feito num território, ali, é a cultura daquele lugar, é onde as pessoas vão se identificar. Então, elas se identificando, elas começam a ter o senso de pertencimento. Elas tendo um senso de pertencimento, elas passam a ter elas começam a desenvolver o senso de cidadania. Então, assim, com isso, você vê, assim, eu estou filosofando um pouco aqui, mas você vê como é que isso chega ao ponto de você até reduzir a questão da violência. Hoje você vê a questão da violência proliferando aí, que é onde você tem as pessoas, elas não têm senso de pertencimento quase que a nada mais. Ela não tem mais pertencimento de família, ela não tem pertencimento de comunidade, ela não tem pertencimento de cidadania, sabe? Ela quer sempre o se dar bem. O que importa sou eu, o eu e o eu, entendeu? E uma sociedade não se constrói assim. Uma sociedade, ela se destrói assim. Né? Então, o que a gente precisa mesmo é valorizar a cultura. E o poder público ele tem essa obrigação de valorizar a cultura, de enxergar, né? De não parar um pouco essas coisas, só o que vem de fora, só o que o artista medalhão ali que ele é capaz de trazer, né, público. Não, o artista local tem trabalho belíssimos e tão bom quanto um artista qualquer um que vem aí de fora. Consagradão, né? Consagradão, sim. E em algum momento ele foi dado ali a oportunidade. Então, é verdade. Assim, se a gente não consegue construir isso aqui, é a mesma coisa do esporte. Se você não incentiva o garoto ali a jogar bola, se ele não consegue ver que aquilo ali é uma possibilidade de meio de vida, né, de ganho, dificilmente você vai ter um jogador de seleção. Eu acho que a cultura ela precisa ser olhada dessa maneira, uma forma de transformação social. Eu acho que a sociedade tem muito a ganhar com essas leis de incentivo. Muitas cidades do Brasil têm leis municipais de incentivo à cultura. Muitas não, até não são muitas. Mas existem cidades que têm e que experimentaram. Tudo bem que você produz uma renúncia fiscal, no caso do município, que ele pode renunciar é o Imposto sobre Serviço, o ISS, mas é aquela coisa, é um percentual do ISS devido que aquele patrocinador vai colocar num projeto. E as estatísticas revelam, os números dos levantamentos revelam que ninguém perde, nem a municipalidade perde, praticando a renúncia. Não, com a renúncia cultural não. A renúncia fiscal, perdão. Cara, dinheiro vai, dinheiro volta. Porque aquela iniciativa vira dinheiro. Exatamente, que aquele dinheiro que você entra dentro daquele projeto é aquele dinheiro que você vai investir no comércio local. Isso. Entendeu? É que você vai comprar um tecido, é que você vai comprar material de construção para a construção do cenário. Isso. Entendeu? É a alimentação. Então ele se reverte de o carpinteiro que você vai pagar ali para te atender. Exatamente, Silvio. Há pouco tempo eu estava lendo uma matéria, eu não tenho números exatos, mas assim, me espantou quando eu vi nessa matéria onde falava lá que a indústria cultural ela gera mais PIB do que a indústria automobilística. Olha aí. E a gente não tem essa noção. E assim, eu vejo por alguns governantes a cultura sendo tratada como subproduto. E a cultura, cara, é muito mais do que isso. Entendeu? A cultura, se a gente analisar, é o que me identifica, sabe? É a roupa que eu visto, é a comida
né, que me alimenta. Os laços, são, né? Os laços. Os laços históricos que você tem com o local, ou onde você vive, ou onde você nasceu. Exatamente. Eu sou o que eu sou hoje, fruto de um processo cultural que veio, que me trouxe até aqui. E aqui eu estou construindo um processo cultural para frente. É assim que a gente vai construindo. Eu falo uma coisa que eu não sei se é certo ou se é errado, mas é algo que eu penso fortemente. Eu sempre falo, gente, dá muito valor à educação. A educação, que precisamos de educação. Concordo, precisamos, é importante a educação. Agora, a educação sem a cultura, eu já falo, isso não é educação, isso é adestramento. A educação, de fato, para ela ser completa, ela tem que estar de braços dados com a cultura. Porque é aonde você vai colocar todo o conhecimento na vida prática. Entendeu? Porque você vê escolas aí famosas, entendeu? Que é onde você... educação... Aí você vai ver, ela está só ensinando ou adestrando o cara para passar no Enem. Entendeu? Então, e quando você pega determinados alunos dessas escolas, você vai ver assim, você sabe ler? Você vai trocar uma ideia? A pessoa não consegue fazer leitura de mundo. Entendeu? E aonde você consegue fazer a leitura de mundo? É na educação. É na educação e na cultura. Associada à cultura. É aí que você realmente consegue dar educação para a cidadania. O que o Lério está falando de forma básica é a seguinte, que a educação sozinha, eu acredito muito nisso, a educação sozinha não resolve o problema se ela também não for acompanhada de uma enorme capacidade de estimular a arte do pensar. E essa arte do pensar, ela não é que ela só é possível, mas ela é muito mais facilitada quando você tem o contexto cultural associado. Sim. Porque a cultura te faz pensar. Exatamente. A cultura que a gente coloca para pensar. Então é isso. Saber quanto é 2 mais 2 ou saber a capital do Ceará é autômato. Até um ursinho de 1,99 você programa para ele falar isso para você. A questão é pensar. Exatamente. E pensar é uma outra tarefa, né? Não é uma tarefa tão simples. Lelis, projetos futuros da Rinha das Artes. Projetos futuros. E, por conseguinte, do Grupo Acto. Sim. Nós estamos aí com os editais que nós ganhamos aí no ano de 2024, que nós vamos estar executando. Estamos fazendo uma obra lá na Rinha, né? Que é onde a gente, com um desses editais, a gente conseguiu um valor que nos possibilita a melhorar o espaço, né? Dar mais conforto, tanto para o artista quanto para o público. Sem descaracterizar aquela... Sem descaracterizar. Aquela cara diferente. Não. A gente mantendo ali assim, a gente está dando mais utilidade para alguns espaços, né? Ociosos que estavam ali. A gente está melhorando nesse sentido aí. Nós estamos com 2 espetáculos prontos, né? Que a gente vai voltar a partir de março. Um é o Convento de Virgens, de Jorginho de Paula. Sim. Né, que é uma comédia, e tem o Telefone, que também é uma outra comédia, também de um outro autor lá do grupo, que é o Fábio. Então, nós vamos voltar com esse espetáculo. Estamos voltando com o projeto Acto Comunidade, que a partir de março também ele volta aí à tona. A gente colocar um pouco de cultura na veia aí dessa garotada aí. E vamos aí partir para outros editais para a gente conseguir melhorar cada vez mais aí os nossos trabalhos. Cara, e é interessante, né? Você falou agora, brincou com essa figura de linguagem, né? Botar cultura na veia dessa garotada na comunidade.
Antes um pouquinho você falou sobre a importância da cultura ser levada até as comunidades, até para dar esse senso de pertencimento. E eu lembro que quando eu cheguei em Macaé, 2002, assim que eu cheguei, eu conheci o pessoal da Fundação Macaé de Cultura. Sim. Na época era presidida pelo Aldo Mussi. E aí eu vim trabalhar na Secretaria de Comunicação naquele período, em 2002. E aí, pela minha voz, por eu ser de rádio, coisa e tal, o pessoal da comunicação me indicou para eu ir fazer um trabalho. A cultura precisava de alguém que fizesse a apresentação de um evento. E aí pediram para eu ir fazer. E eu fui fazer. Um evento chamado Rua da Alegria. Eu nunca vou esquecer esse evento. Josias Amon, inclusive, fazia parte desse evento. Sim. Uma turmada fantástica. Esse evento, ele era tocado ali, coordenado pela Silvana Reis e pela Magdala. Bom, o que acontecia? Era uma trupe de teatro, de elementos do circo que percorriam a Serra Macaense. Faz 22 anos. Sim. Percorria a Serra Macaense. Cada final de semana estava no distrito da Serra e na praça. O evento era na praça. Isso. E, cara, é impressionante. Eu fui testemunha. Eu ia como locutor, ficar ali animando, chamando as pessoas. Vem pra praça, Rua da Alegria tá chegando, aquele negócio todo. Cara, a quantidade de talentos que você via nos lugares. Sim. Meninos que pegavam aquelas 3 bolas. Pô, posso tentar? E o menino fazia. O outro chegava imitando alguém. Sim. Sabe, tem muito talento pulsando nas comunidades, nos lugares desse país todo. Verdade. Tem muito talento escondido. Sim. Que pode ser que cresça, se frustre, não consiga desenvolver essa capacidade, que é um desperdício, né? O projeto nosso, o Silvio, do acto do Sábado em Cena, Sim. A gente vê muito disso. Porque o Sábado em Cena, como é um sarau, mas a gente privilegia exatamente isso. São as pessoas que estão com a sua demanda reprimida ali. Você abre ali um espaço de acolhimento. E exatamente. Quase, né? É um poeta que está lá com sua poesia trancada na gaveta e nunca botou para fora. E a gente, vem cá, bicho. Vem cá. Declama sua poesia aí. É um músico. Fica à vontade, ali, né? Exatamente. É um músico que vai lá e toca. E você vê que aquele músico que a vida inteira tocou dentro de casa e nunca teve oportunidade de tocar pro público. É um músico, é um cantor, é um ator. Então você vê assim, cara, como a gente tem demanda aqui na cidade, e assim, são demandas reprimidas mesmo, elas ficam ali, e sem contar das coisas tradicionais que a gente tem aqui. Quando a gente levou a Folia de Reis lá no Sábado em Cena, né, que era o Jean e Dona Marta, que infelizmente, né, nos deixou há pouco tempo. Como que a galera ficou enlouquecida, entendendo? Assim, porque não tem acesso a isso. E você vê, gente, Macaé tem isso, tá aí, é nosso. Quando nós conseguimos levar a Nova Aurora lá para tocar, já levamos a Lira lá pro Sábado em Cena, entendeu? Então, aí agora com as produções, né, de audiovisual que estão aí, a gente sempre coloca lá um curta para apresentar, a gente dá preferência para que seja algo daqui mesmo da cidade, ali, para mostrar, Macaé tem cultura sim, gente. Vamos parar de dizer que Macaé não tem as coisas. Macaé tem as coisas. O que Macaé precisa é que as pessoas valorizem o que tem. Eu acho que essa fala deturpada sobre Macaé não tem e tal, está muito ligada a essa ideia também deturpada de que ter cultura é ter evento. Exato. Né? Ter cultura é ter evento. Então, se não tem evento, não tem cultura. Exatamente. E é raso isso, né? Você vê, assim, só existe evento porque tem cultura, gente.
Entendendo? Assim, eu não sou contra, nem vou demonizar o evento de jeito nenhum. Eu acho que tem que ter. Mas, assim, se hoje você tem um show de rock, é porque você tem uma galera do rock aqui. Se você tem um samba, um evento de samba rolando aqui, é porque você tem a comunidade do samba aqui em Macaé. Entendendo? E a parte musical em Macaé é muito forte, muito presente, riquíssima. É impressionante. E isso precisa ser valorizado, isso precisa ser mostrado mesmo. Engraçado, assim, eu já fui em cidade de interior fazendo apresentação, apresentação de teatro, que é onde a gente foi lá fazer a apresentação, assim, um públicozinho rareado, aquela coisa toda ali. Aí no dia seguinte tinha uma apresentação da cidade, de atores da cidade ali, cheio. Eu falei, gente, aí a pessoa lá me falou, as pessoas aqui valorizam o que é daqui. Se é daqui, as pessoas vão lá e prestigiam. Eu acho que é isso. Eu acho que o macaense não tem que ter vergonha de ser macaense. E eu acho que a gente está chegando na época, na hora, e aqui eu deixo como sugestão, como chamamento, ou como crítica, como quiserem, mas acho que está chegando na hora da gente começar a criar a cultura dos festivais. A gente tem que ter festival teatro local, festival da canção, seja segmentado por gênero musical. Está na hora de começar a botar o pessoal para aparecer. E a melhor maneira é essa, eu penso, seja festivais, premiando melhores, premiando todo mundo no final das contas. É porque participar de um festival, no final das contas, é um prêmio para todos. É um grande prêmio, né? Independentemente da colocação, eu penso. E assim, até parece que você estava lendo a minha mente, cara, porque tá vindo novidade aí. Que bom. Com relação ao festival. Que bom. Só não posso... a gente não combinou. Não. Só não posso falar ainda, abrir ainda, porque a pessoa ainda não me autorizou. Mas... se Deus quiser, maravilha. De repente até ela mesmo vem aqui. Não sei o que é, mas já apoio. Entendendo? E assim, e rolando vai ser um resgate muito legal, muito bacana. As pessoas vão gostar muito. Vão gostar muito. Até assim, pelo festival, né, do que é e de quem vai estar à frente. As pessoas vão gostar muito. Que bom, maravilha, hein? O Lelis deu aqui essa spoiler. Não, spoiler com americanismo demais, não. Eu ia falar Van Premier, que também é estrangeirismo. Antecipou essa dica, vamos colocar dessa forma. Uma canjazinha. Uma canja, boa canja. Luiz Lelis, prazer falar contigo. Parabéns aí pela gestão à frente do acto, do Espaço Rinha das Artes, sucesso para vocês. Quem não conhece ainda, não sabe onde fica, se porventura passou batido, é ali, esquina da Teixeira de Gouveia com a Júlia Olivier. Isso. Bem naquela quinazinha ali, aquele murão alto que você vê, ali é a Rinha das Artes. Tem uma arquitetura ainda, guarda a arquitetura do tempo. Da Rinha de Galos. Isso. Tem lá a estrutura onde era a arena em que os bichos se comiam vivos lá para gáudio dos seus ricos proprietários, aquela coisa masoquista, perversa que acontecia e que ainda acontece, né? A gente fica colocando no verbo no passado o tempo todo. Tá cheio de rinha de galo por esse Brasil afora. Clandestinamente nem aí. Clandestino. Não vamos fazer de conta que isso não existe, não, porque existe. Existe. Tá? A parada é muito séria. Mas, enfim, parabéns pela gestão do espaço, sucesso sempre e portas abertas para a gente falar mais vezes. Sucesso para nós. Entendeu? Eu acredito que o sucesso da Rinha das Artes é o sucesso de Macaé. Maravilha. Tá aí, gente. Portanto, esse é o nosso podcast Culturando. Falamos de pessoas, de produtores e de espaços que são valiosos, que precisam ser mantidos, em alguns casos restaurados, em outros casos subvencionados, em outros casos prestigiados. E você tem parte importante nisso, prestigiando os espaços culturais de Macaé. A Rinha das Artes é um deles. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Eu lembro, compartilhe esse podcast. Se você não é assinante do canal TV Câmara, assine o nosso canal, passe para os amigos, compartilhe com os amigos, ativa lá o sininho para esse conteúdo chegar para você saber que tem vídeo novo no canal e manda para todo mundo, que afinal de contas, para o YouTube entregar para mais e mais pessoas, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá.
Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.